Graça e paz, amém, irmãos? É um privilégio para mim poder estar aqui, nesse trabalho importante das irmãs, né? Aniversário do grupo de intercessão. Quero agradecer o pastor Paulo, né? Pela confiança, as irmãs que me fizeram o convite. E interessante, irmãos, que hoje, na hora do almoço, a irmã Reni me mandou o tema. Eu não sabia o tema, mas eu estava exatamente no mesmo mapa bíblico, pastor. É tão interessante como o Espírito Santo comunica. Eu estava em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O que eu fiz? Eu só tomei posse do tema, porque a minha mensagem eu já vinha preparando, só faltava finalizar. Eu só adequei. Então isso é tão maravilhoso, né? Quando Deus quer falar conosco, Ele manda o Espírito Santo e nos guiando, né? E com esse tema tão bacana, tão lindo, né? Clama a mim. Não, desculpe, é isso mesmo. Eu estou no versículo das irmãs, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos repetir todo mundo junto, irmãos? Clama a mim e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja. Então, quando a gente vai ministrar uma palavra numa igreja, a gente fica pedindo ao Senhor: Espírito Santo, o que eu vou fazer lá? Dá uma dor de barriga na gente. No dia que a gente recebe a notícia, se der a notícia para a gente, se fizer o convite 30 dias antes, é 30 dias de sofrimento. Né, pastor? Então, assim, eu fico pensando, irmão, nós temos que amar muito os nossos pastores, que eles fazem isso o tempo todo. Aí eu fico imaginando que ficam sofrendo o tempo todo, porque a gente fica ali o tempo todo conversando com o Espírito Santo. Eu me lembro que um dia eu fui visitar minha irmã, pastor, estava passeando. E eu fui na escola dominical na igreja. E eu não estava nem pensando em ir no culto à noite. À noite eu queria sair com as minhas sobrinhas, porque é gente da roça na cidade grande, quer passear, né? Eu quero sair à noite para lanchar. Aí o pastor falou assim: irmã, você vai estar aqui hoje à noite? Como que eu ia falar que não ia estar no culto, né, pastor? Eu falei assim: vou sim. Então a irmã vai ministrar para nós hoje à noite. Falei: pastor, acabou com o meu domingo. Acabou com o meu domingo, porque eu tive que passar a tarde toda no quarto em oração, pedindo ao Senhor que me usasse. Porque, irmãos, nós não somos nada, nós somos pó. Nós como instrumento de Deus, nós precisamos estar na dispensação do Senhor, para que nós possamos ser usados por Ele. Senão Deus não usa, a palavra de Deus não tem efeito na nossa boca. Então nós precisamos buscar ao Senhor. E com base nesse versículo, irmãs, eu meditando, o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E é que é um versículo muito parecido com o que eu já estava trabalhando nele. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração, que está lá em Jeremias 29:13. Eu comecei a pensar o que era necessário para que o Senhor possa responder às nossas orações. Quais são os caminhos que nós precisamos perseguir, que nós precisamos trilhar, para que o Senhor possa responder às nossas orações, para que o Senhor possa anunciar para nós coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Se nós quisermos sermos surpreendidos pelos milagres de Deus na nossa vida, se nós quisermos sermos surpreendidos pelas bênçãos de Deus, pelas respostas do Senhor às nossas orações, nós precisamos seguir alguns passos. Porque, irmãos, a igreja, o poder da igreja é a oração. A igreja, se ela perder esse hábito de orar, a igreja fica enfraquecida. A igreja pode ser rica, ela pode ter uma estrutura maravilhosa, ela pode ter muitos cantores, ela pode ter muitos pregadores, mas a igreja precisa ter intercessores. A igreja precisa ter pessoas dispostas a orar.
E quem são essas pessoas dispostas a orar? Sou eu e você, toda a igreja. Porque nós somos uma igreja individualmente. Então, se eu orar, pouco poder para mim. Se eu não orar, estou completamente vulnerável. Mas se eu orar muito, Deus vai me dar autoridade. Amém, irmãos? Por isso a importância da oração na vida da igreja. Mas a oração na nossa vida como igreja de Cristo, ela tem que primeiramente começar com um coração quebrantado. Como diz o salmista, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E ele ainda diz que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. O profeta Isaías, Jesus disse ao profeta Isaías: pois assim diz o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas eu habito também com os contritos e quebrantados de coração. Agora imagine, irmãos, que coisa maravilhosa, um Deus que habita num lugar alto e santo, um Deus que é santo, que é todo poderoso. Ele habita num lugar alto e santo, mas Ele habita também no meu e no seu coração, quando nós estivermos quebrantados, quando nós estivermos contritos. Então, quando nós chegamos diante do Senhor em oração, nós precisamos ter um coração contrito. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurado os contritos de espírito, porque dele é o reino de Deus. O evangelista Lucas, no capítulo 18, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele entra no templo e ele bate no peito, levanta a voz e ele diz: eu sou um homem justo, eu pago os meus dízimos, eu dou esmola, eu não sou como esse pecador. E a parábola diz que o pecador, ele nem ousava levantar os olhos para cima, mas ele batia no peito com humildade e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. É desse jeito que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, porque nós necessitamos da misericórdia de Deus. Então nós precisamos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu tenho defeitos, eu tenho falha, mas eu preciso chegar à tua presença através do sangue de Jesus, que foi derramado por mim na cruz do Calvário e me deu esse acesso. Não sou eu que sou importante para chegar na presença de Deus, mas é o sangue de Jesus que foi derramado por mim na cruz. Ele me permite ter acesso à presença de Deus em oração. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Isso significa que nós somos fracos, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos. Por mais eloquente que somos, por mais hábito que temos de orar, nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo que nos impulsiona a orar, Ele intercede por nós sobremaneira. E o apóstolo Paulo ainda escreve que é com gemidos inexprimíveis, é com clamor, é com insistência diante de Deus. E Paulo ainda continua dizendo que é aquele que sonda os corações. E quem que sonda os corações? É Deus. Ele sabe qual é a mente do Espírito, que Ele leva, Ele faz para nós segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo, meu irmão, Ele leva a sua e a minha oração diante de Deus segundo a vontade de Deus. Porque nós, pastor, nós não temos capacidade para isso. Nós temos, meus irmãos, que nos sujeitar a isso, a essa insignificância que nós temos diante de Deus, para que as nossas orações sejam atendidas. Nós vemos o profeta Isaías numa visão tremenda. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Isaías, que no ano que morreu o rei Uzias, o rei Isaías teve uma visão. E nessa visão ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono.
O manto do Senhor cobria o templo. E por cima dele, 6 serafins voavam, e cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriam o pé, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando o profeta teve aquela visão, o profeta Isaías, teve aquela visão, o profeta falou assim: ai de mim, que sou um homem pecador, eu vou perecer, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E um daqueles serafins tomou um tenaz, recolheu uma brasa, tocou a boca do profeta, e disse: o teu pecado foi perdoado, e a tua iniquidade foi tirada. Queridos, é assim que Deus faz conosco. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós fazemos como o profeta Isaías: ai de mim que sou pecador, ai de mim que preciso da misericórdia do Senhor, ai de mim que preciso do perdão de Deus, ai de mim que sou fraco, o Senhor, Ele nos toca e nos perdoa, e Ele nos dá acesso à presença dEle, Ele nos usa como boca dEle, assim como Ele fez com o profeta Isaías, e Ele usa a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas, assim como tem feito com o grupo de intercessão dessa igreja. Mas a princípio nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração voltado para Deus. Nós precisamos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, e reconhecer a nossa insignificância diante do Senhor, para que Ele possa nos usar como vaso nas suas mãos. A segunda coisa, queridos irmãos, nós temos que orar conforme a palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos orações respondidas, porque nós não estamos orando conforme a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no final do versículo 2 e no versículo 3, ele diz: nada tendes, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres. Às vezes nós temos orações egoístas, irmãos. Às vezes nós temos orações só para nos beneficiar. Às vezes nós fazemos orações porque nós queremos satisfazer o nosso ego. Nós queremos satisfazer o nosso mal-estar. Nós queremos sentir aliviados. São orações egoístas. E orações oradas com base nos nossos interesses pessoais não são respondidas por Deus. Se nós quisermos as nossas orações respondidas por Deus, se nós quisermos que Deus revele para nós coisas grandes que nós ainda não sabemos, nós precisamos orar conforme a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, está cheia de promessa de Deus para a nossa vida. Tem promessa para a nossa vida espiritual, tem promessa para a nossa vida emocional, tem promessa para a nossa vida material, tem promessa para a nossa vida física. A Bíblia é cheia de promessa. Então quando nós orarmos, nós devemos orar com base nas promessas de Deus, com base na palavra de Deus. Irmãos, nós podemos orar: Senhor, salva meu esposo, salva minha esposa, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós podemos orar: Senhor, salva os nossos filhos, porque a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Irmãos, nós podemos orar: Senhor, salva a nossa cidade, o nosso país, porque a tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, nós podemos orar: Senhor, faça-nos prosperar, porque a tua palavra diz que se nós formos fiéis ao Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, o Senhor abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida sobre a nossa vida. Irmãos, nós podemos orar: Senhor, aviva a tua igreja, porque a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre a toda a carne. Teus filhos e tuas filhas profetizarão, teus jovens terão sonhos, os velhos terão visões, e até sobre os servos e servas seria derramado o teu espírito. Nós podemos orar: Senhor, cura os enfermos, porque a tua palavra diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, nós não precisamos inventar métodos de oração.
Porque a oração é só você orar a palavra. Certa vez Deus falou para o profeta Isaías que o profeta Isaías o lembrasse, como se Deus esquecesse de alguma coisa. Mas lembrar a Deus, irmãos, Deus tem prazer que nós falemos com Ele as nossas necessidades. Deus tem prazer que nós coloquemos diante dEle aquilo que nós queremos que Ele faça por nós, conforme a tua palavra. E se nós temos a palavra, irmãos, nós não precisamos nos preocupar, é somente nós orarmos conforme a palavra. Outra condição também para nós termos as nossas orações atendidas, as nossas orações respondidas, e para que o Senhor possa revelar para nós coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, é nos submetermos à autoridade espiritual. Irmãos, nós precisamos nos submeter à autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. Irmãos, tem um exemplo na Bíblia que eu acho ele fantástico. A Bíblia em 2 Reis, ela conta a história do rei Jeoás. Depois da morte do seu pai Jeoacás, rei Jeoás assume o trono. O profeta Eliseu já era velho e Israel estava em guerra. A Bíblia diz que o rei Jeoás, ele desce para visitar Eliseu, que estava doente, e a Bíblia diz que o rei Jeoás, ele joelha sobre Eliseu, debruça sobre o rosto de Eliseu, e ele fala: meu pai, carros de guerra e seus cavalheiros. Aí eu fiquei pensando, o que seria isso, meu Deus do céu? Aí eu fui pesquisar, falei, Jeoás não é filho de Eliseu, Jeoás é filho de Jeoacás. E por que ele fala meu pai? Sabe por quê, irmãos? Que apesar dele ser rei, dele ter um exército sob o comando dele governar uma nação inteira de Israel, ele reconhecia a autoridade de profeta que Eliseu tinha sobre a vida dele. Ele reconhecia que a autoridade de Eliseu era superior à autoridade dele. E nós precisamos aprender, irmãos, a reconhecer a autoridade espiritual que existe sobre a nossa vida. Irmãos, é muito triste quando a gente vê crentes elaborando campanhas de oração, subindo ao monte, procurando profetas, sem consultar o pastor da igreja, sem prestar obediência ao pastor da igreja. Irmãos, essas orações não fazem efeito, essas orações em desobediência, isso traz consequência para a nossa vida, isso traz consequência para a igreja. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma autoridade. E quando os crentes, irmãos, vivem fazendo essas coisas debaixo de autoridade, depois quando está tudo difícil, quando as coisas estão numa situação que não tem mais jeito, já perderam o controle, aí que vão trazer para o pastor resolver, vem trazer para a sua autoridade espiritual. Irmão, se a igreja soubesse a importância de uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, a igreja teria prazer em obedecer e honrar seus pastores. O escritor aos Hebreus, ele diz: obedecei aos vossos pastores, que velam pela vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós mesmo. Irmãos, que resultado tem na nossa vida, se os nossos pais espirituais, eles têm sofrimento por causa de nós? Por isso que a Bíblia nos manda obedecer. Se nós quisermos termos as nossas orações respondidas, nós precisamos honrar e obedecer os nossos pastores. Ah, não, mas eu estou orando, eu estou indo para o monte orar, eu estou em campanha de oração, mas o meu pastor nem sabe que eu estou em campanha de oração. Eu estou indo para o monte, mas o meu pastor nem sabe que eu estou indo para o monte. Isso é desobediência. Isso impede que as nossas orações sejam respondidas. Nós vemos na Bíblia um exemplo de Saul, em 1 Samuel capítulo 15. Quando Saul volta de uma batalha, Saul simplesmente ignora a autoridade espiritual de Samuel.
Diferente do rei Jeoás, ele ignora a autoridade espiritual de Samuel, e ele então oferece um sacrifício. E bem no versículo 13 você vai ler que Samuel disse a Saul: procedeste loucamente em não guardar o mandamento do Senhor. Desobedecer uma autoridade espiritual, meus irmãos, é loucura. Ignorarmos o fato de que Deus colocou alguém para ser pastor sobre as nossas vidas, isso é loucura. E não adianta orarmos se nós não estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Quando a irmã Marilza falou aqui, o grupo de intercessão, pastor deu apoio, pastor esteve juntos. É isso mesmo, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos da autoridade, nós precisamos da bênção do pastor sobre as nossas vidas. É a mão dele que está sobre as nossas cabeças. Ele foi colocado por Deus como autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Então talvez você pode pensar: ah não, Laodiceia, eu não concordo. Então, meu querido, você vai para a palavra, comece a examinar a palavra, que você vai entender que eu estou falando a verdade. Nós precisamos obedecer à autoridade espiritual, se nós quisermos ter uma vida de oração com resposta. Fico muito feliz desse amém, pastor Paulo. Glória a Deus por isso. Irmãos, em quarto, para nossa oração ser respondida, para que o Senhor possa revelar para nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos, nós precisamos de ter fé, de crer. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Neia tem uma frase da Neia que eu nunca esqueço, que ela falava sempre aqui e eu guardei no meu coração, que nós temos que orar agradecendo e crendo que o Senhor já fez. E eu sempre guardo isso no meu, sempre lembro disso. Quando eu estou com uma situação que precisa de uma solução, eu lembro da Neia: eu creio que o Senhor já fez. O escritor aos Hebreus diz que aquele que aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, 17, ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, nós vivemos pela fé. É pela fé que nós cremos que um dia nós seremos arrebatados. É pela fé que nós caminhamos neste mundo que jaz no maligno, porque este mundo ele não nos pertence, ele foi entregue a Satanás, e nós andamos nele, e nós somos guardados neles, e nós somos protegidos nele, e nada nos toca, nada nos faz mal. Sabe por quê? É porque nós cremos que nós temos um Deus que manda os anjos ficar ao nosso redor. A Bíblia diz que o Satanás fica em derredor, mas nós cremos que existe um anjo, apenas um anjo ao nosso redor, que é capaz de conter a legião de anjos que Satanás tem enviado todos os momentos ao nosso redor para nos destruir. É pela fé que nós cremos nisso, e é por causa dessa fé que eu e você estamos aqui nesta noite para clamar por vidas, que é o maior milagre da terra, é a salvação de almas. Quarta-feira passada eu estava num culto lá em Minas Gerais, numa igrejinha, onde meu cunhado é pastor. E eu estava tão feliz lá, pastor Paulo, porque 2 irmãos meus que estavam desviados, voltaram e estão congregando lá. Aí nós estávamos lá, nós somos 9 irmãos, nós estávamos lá em 6 irmãos, naquele culto. E a minha mãe estava lá, 7 com a minha mãe. Então assim, eu fiquei pensando, gente, não tem coisa melhor, não tem milagre maior do que salvação de almas. Não tem nada melhor do que a nossa família na presença de Deus. É por isso que o Ministério de Intercessão, ele vai clamar por vidas.
O ministério de intercessão, ele não está preocupado com a saúde. O ministério de intercessão, ele não está preocupado com os cofres. O ministério de intercessão, ele está preocupado com almas. Porque, irmão, se tiver almas, tem todo o resto. Se Jesus salvar vidas, não vai faltar nada para essa igreja, né, pastor? A questão, irmãos, não é o tamanho da nossa fé, não. A questão é a nossa fé estar viva. Porque Jesus mesmo deu o exemplo do grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma sementinha tão pequena. E em qualquer espaço que ela é lançada, se ela sentir o cheiro da terra, ela nasce. E a nossa fé, irmãos, se nós exercitarmos a nossa fé ao cheiro de milagre, ela brota. E quando é que nós olhamos cheiro de milagre? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a transpirar e a respirar milagre de Deus. E aí a nossa fé, ela é exercitada, e a nossa fé brota, e a nossa fé produz resultado para a nossa vida, produz resultado para a igreja, produz resultado para a sociedade, produz resultado para as famílias. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que é que você deseja. Não importa o que está no seu coração, o que você tem pedido. Porque Deus vai fazer. Segundo a vontade dEle, Ele vai fazer. Porque Ele diz, clama a mim. Porque esse texto, clama a mim, responder-te-ei, não é do profeta Jeremias, é do próprio Deus para Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E eu quero te dizer uma coisa com toda convicção nessa noite. Que se você tiver um coração quebrantado diante do Senhor, se as nossas orações, se os desejos do nosso coração tiverem conformidade com a palavra de Deus, e se nós nos submetermos às autoridades espiritual que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, e se cremos que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, Deus irá nos anunciar coisas grandes e firmes, que nós ainda não sabemos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.